Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à nossa segunda aula do curso básico de Excel. Aqui a gente vai estar melhorando esse exercício aqui. A gente vai estar complementando o exercício que a gente fez na aula passada, que é esse da mercearia do seu João. Só que hoje a gente vai estar se aprofundando mais nos temas de soma, multiplicação, divisão e média. A gente vai ver também como a gente vai usar algumas funções, tá certo? Para deixar a nossa vida bem mais fácil. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um total de itens aqui embaixo. Vamos colocar aqui, essa vai ser a nossa aba de total, certo? Aqui eu vou colocar esse total como negrito, só para diferenciar um pouco dos produtos que estão ali em cima, para mostrar que é outra aba, né? Depois a gente foca em deixar essa tabela mais bonita, mas por enquanto vamos fazer isso aqui. Esse aqui vai ser o total de produtos. A gente tem métodos melhores para fazer isso, só que ao momento, para a gente não atropelar conhecimento, para a gente colocar o que a gente aprendeu, para depois ir gradualmente aprendendo a fazer das maneiras mais automáticas, mais fáceis, vamos dizer assim, mais corretas, a gente vai fazer da maneira mais crua possível, tá certo? Depois a gente volta aqui mais pra frente, ainda na aula de hoje, eu vou voltar e mostrar um jeito melhor de fazer isso aqui. Aqui, essa aba que a gente está vendo aqui vai representar o total de produtos que a gente vai ter vendendo nessa mercearia do seu João, certo? Lembrando que isso aqui pode ser para qualquer tabela que você estiver fazendo aí, para sua empresa, qualquer coisa, tá certo? No nosso caso, na mercearia, a gente tem 5 produtos à venda. Então a gente vai vir aqui no total de produtos e vai colocar 5, certo? Ah, beleza, até agora está tudo tranquilo. O que a gente pode fazer para melhorar essa tabela aqui? Bom, a gente pode mexer num negócio chamado total de vendas, exemplo. Digamos que a gente queira dizer que compramos 5 pães hoje e o preço dos pães estão R$ 3, só que a gente não comprou só pães. Compramos pão, compramos refrigerante e compramos parafusos. E a gente quer saber quanto ficou tudo isso. Isso aqui é bem simples de fazer. A gente vai primeiramente colocar os nossos índices. A gente vai colocar aqui número. Vou colocar num de vendas. Ou só vendas também, mas eu vou colocar num de vendas aqui para deixar mais separadinho. Vamos colocar ele em negrito. Certo, bonito. Vamos dar o espaçamento, que você já viu na última aula como fazer isso. Clica 2 vezes entre as interseções. Vamos escrever o total. Colocar também em negrito para mostrar que é uma divisória. Ué, o negrito não foi. Aí, pronto, perfeito. Tá certo? E aqui vamos lá. Vamos dizer que a gente comprou número aleatório, sei lá, 4 pães. A gente comprou 2 refrigerantes. Não compramos água. Mas compramos um perfume e 25 parafusos. Correto? Agora, o que a gente vai fazer para ver quanto que deu isso total? Porque você vê que cada pão não é simplesmente somar isso aqui. Cada pão ele custa R$ 3, cada refrigerante custa 10. E isso vai ser modulado através da sua planilha. Você vai, provavelmente, amanhã, vamos dizer assim, o refrigerante ele não vai estar custando mais R$ 10, vai estar custando 15. E a sua planilha ela tem que atualizar automaticamente. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer de várias formas. Mas aqui a gente vai trabalhar com um conceito bem legal chamado funções. Tá certo? Aqui na aula passada, a gente viu que a gente poderia ter feito essa soma aqui simples, mas agora eu vou dar um outro exemplo de soma que a gente pode fazer que dá o mesmo resultado, só que ela é bem mais rápida de ser feita. Você pode fazer da seguinte maneira, que é o que a gente fez lá, a gente clica na célula, soma a próxima célula e assim por diante. Ou a gente pode usar a funçãozinha que a gente vai ver agora. A função se chama soma. Como que a gente vai fazer essa função? Tem vários meios de se fazer.
O meio que eu recomendo para você que está começando no Excel, não conhece muito bem as outras funções, é esse botão aqui, ó, no meu mouse, chamado Inserir Função. A gente clica nele e o próprio Excel ele te mostra todas as funções que ele tem aqui. Aqui no momento ele está usando as mais usadas, né? A gente tem média, soma, C, hiperlink, continuum. A gente vai usar aqui a função soma. Você vê que ao clicar na soma, ele mostra aqui embaixo para a gente como mais ou menos deve ser construída a gramática dessa função. Então a gente vai escrever que soma, entre parênteses, que são os argumentos dessa função. O número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, 3 pontinhos. O que isso quer dizer? Que a gente vai clicar aqui em soma e a gente vai poder inserir os números aqui, ó, tá vendo? 110, é 110 aqui no caso. A gente vai deixar isso aqui em branco só pra gente mostrar, tá? Aqui, ó, ele vai falar que não encontrou, a gente dá um OK. Aí a gente faz o seguinte, aqui, ó, você vê que ele já escreveu pra gente igual, soma e entre parênteses. Aqui ele já está mostrando pra gente os argumentos que a gente vai ter que usar, que é o número 1 e o número 2. A gente pode clicar na célula, isso já vai ser o número 1. Aí a gente dá um ponto e vírgula, próxima célula, esse vai ser o número 2, ponto e vírgula, próxima célula, ponto e vírgula, próxima célula, ponto e vírgula, próxima célula, perdão. E você vê que dá o mesmo resultado, só que a gente usou uma funçãozinha, diferente de usar só o igual. Eita, eu já fiz cagada aqui, hein? Aí, perfeito. Vamos dar um Enter aqui para não estragar, que a gente já fez. Além desse aqui, a gente pode fazer de um jeito muito mais fácil, que é para encurtar. Para encurtar, né? Para ganhar tempo. Tempo é essencial. Usando essa mesma funçãozinha, vamos lá. A gente pode clicar aqui no Inserir Função, se você ainda não tiver acostumado, mas eu vou fazer aqui direto, escrito, para você... Para fixar na sua mente, eu recomendo que você faça também. Então vamos lá, a gente vai clicar na célula vazia, vai digitar igual, soma, abre parênteses, fecha parênteses. Sempre que você abrir um parênteses, fecha esse parênteses, tá? Para você não esquecer depois e dar um erro na sua função. Aí aqui, em vez da gente colocar célula por célula, a gente vai fazer o seguinte. A gente quer pegar, vamos pegar um espaço de células, um espaçamento. A gente vai pegar então a célula I4, a gente começa aqui, I4, 2 pontos. O que quer dizer esses 2 pontos? O 2 pontos é como se a gente estivesse querendo dizer entre incluído, ou seja, I4 e a última célula que a gente quer é I8. A gente coloca aqui I8. O que isso quer dizer? O que é isso que eu escrevi aqui? Quer dizer que a gente quer somar os intervalos entre I4 e I8, incluindo o próprio I4 e o I8. Você pode ver que ele já selecionou todos aqui, ó, só de eu escrever. Você pode simplesmente, ó, eu dei um Enter, ele fez a soma corretíssima, conforme o exemplo superior. Você pode simplesmente, em vez de escrever manualmente, olhando a célula como eu fiz ali, você pode simplesmente clicar na célula que você quer. Você está vendo que ela vai ficar com esse serrilhadinho andando, que mostra que você está selecionando, e você arrasta, que o próprio Excel ele já preenche para você o intervalo. Isso aqui é bem fácil, é bem interativo, né? Ajuda a gente bastante no dia a dia. Você vê que o resultado é o mesmo, correto? Essas são as 3 fórmulas que a gente tem. Eu vou substituir a fórmula que a gente fez na aula passada, então, e vou colocar essa fórmula. A gente vai apagar tudo isso. Calma aí, vamos apagar. Seleciona essas 3, damos um delete. Vamos lá, sempre evoluindo a nossa planilha. Faça junto aí para você não esquecer. A gente vai dar um igual, soma, novamente. E vamos selecionar aqui o nosso intervalo que a gente quer somar. E a gente dá um Enter. Agora, do outro meio que a gente fez na aula passada também estava certo. Se a gente alterar o valor do pão, exemplo, para R$4, ele já vai mudar a soma aqui embaixo. Ó. Perfeito. Vamos voltar aqui para R$3. Agora que a gente já entendeu que existem essas funções, essa é a primeira função, uma função de soma. Existem vários outros tipos de função, como você pode ver aqui, ó, cadê? Vamos aqui numa célula vazia.
A gente tem função de média, hiperlink, máximo. A gente pode selecionar aqui, ó, financeira, para a gente ver caso a sua planilha vá usar algo assim, como taxa de juros, SDA, preço, data e hora, matemática, trigonometria. Tem várias e várias funções aqui que, dependendo da usabilidade que você está querendo para a sua planilha, ela vai ser bastante útil. Enquanto isso, não existem funções tão específicas também. O Excel ele te dá uma gama bem abrangente das coisas que você pode usar, mas na maioria dos casos também você vai achar situações que você não tem uma função pré-definida, você vai ter que escrever sua função. Isso é bem fácil, você sempre começa escrevendo a função com igual, que a gente viu na aula passada e agora no exemplo passado aqui da soma. E o que a gente quer fazer aqui? A gente quer primeiro que a gente multiplique o número de vendas pelo preço do produto. Exemplo, cada pão vale R$3, só que eu comprei 4, então tem que ser 4 vezes R$3, 4 vezes a unidade. Como que a gente vai fazer isso? Aí é bem simples, a gente vai clicar no pão, seleciona a célula I4, vezes, que é o asterisco, o número de venda, a célula que guarda o número de venda, que é o J4, tudo isso mais, a gente seleciona o segundo preço, vezes o segundo número de venda. Aí eu tenho que parar aqui. Aqui não está acontecendo algo que a gente chama de sobreposição de valores por um seguinte motivo. Eu vou dar até uma pausa aqui para explicar para vocês verem aqui. Ó. Digamos que a gente tem essa função aqui. 10 mais 10 dividido por 2. Correto? Quanto que era para isso dar? 10 mais 10 dividido por 2. Em teoria, você pensaria que seria o quê? 10 mais 10, 20 dividido por 2, daria 10. Mas, errado. Deu 15. Por que deu 15? Porque, como você lembra das fórmulas matemáticas, tem que lembrar, hein, da fórmula matemática, divisão e multiplicação acontecem primeiro e logo em seguida acontecem a subtração e a adição. Então, a máquina, ela sempre vai dar prioridade para divisão e multiplicação e só depois ela vai dar prioridade à adição e subtração. Então, como que a gente faz escolher esse argumento primeiro para depois dividir pelo número que a gente quer, que no caso aqui é 2? A gente usa o parênteses. Esse parênteses fala para o computador, resolve o que está dentro do parênteses primeiro para depois fazer o que está fora do parênteses. Então ele vai resolver o que está mais profundo dentro de parênteses, que no caso é o 10 mais 10, e ele vai pegar esse resultado que já foi resolvido e aplicar o dividido por 2. Agora sim você vai ver que o resultado vai ser 10. Perfeito, não é? Isso aqui você tem que prestar bastante atenção para não cometer erros. Nesse caso, a gente já está multiplicando esse com esse, então ele vai fazer isso primeiro, ele vai fazer isso primeiro, ele vai fazer as outras somas primeiro para depois... Somas não, perdão. Ele vai fazer as outras multiplicações primeiro para depois realizar as somas. Então aqui não tem problema algum. Então a gente pode fazer sem usar os parênteses, né? Sem se preocupar tanto com os parênteses. Eu vou dar uma acelerada aqui, ó. A gente seleciona essa, multiplicação, o número de venda, mais... Seleciona essa, multiplicação, o número de vendas, mais, seleciona essa, multiplicação, o número de vendas. A gente dá um Enter para completar, e aqui você vê que ele já está dando o total do número de vendas nosso. Se a gente alterar aqui, exemplo, a gente, decidimos voltar e comprar mais 2 águas, vai adicionar mais R$10 aqui. 79. Você vê que está funcionando. Mesmo se a gente colocar 0 aqui, o 0 não interfere no valor total. Na verdade, ele está interferindo, ele está multiplicando esse 5 por 0. 5 vezes 0 dá 0. E ele soma aqui. Tá vendo? Aqui essa maneira aqui é bastante usada. Você pode ver que agora você já está mais acostumado a fazer multiplicação. Parece bem bobinho isso aqui, mas os pontos que a gente está querendo explicar são bastante
recorrentes mais para frente, correto? Agora a gente vai ver um negócio bastante útil, que são as médias. A gente vai fazer uma média de cada uma das coisas. A gente vai fazer uma média dos preços, a gente vai fazer uma média dos produtos que foram vendidos e uma média dos preços de venda, que é combinando todos eles. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá. Primeiro de tudo, cada uma dessas médias aqui, ó, vamos escrever aqui, média de preços. O resultado eu quero que apareça aqui, então a gente já vai ter uma mudança na nossa tabela. Deixa eu ver como a gente vai fazer isso aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente deixa esse espaço para resposta e a gente já coloca aqui a próxima, ó, média. Você vê que o Excel ele já tenta prever o que eu vou digitar? Mas eu não quero digitar de preços, então é de vendas de produtos. E por último, média do valor final das vendas. Vamos arrumar aqui. Colocar tudo isso aqui em negrito, né? Seleciona mais de uma célula. A gente pode fazer isso com Ctrl. Você segura Ctrl, seleciona cada uma das células e clica em negrito. Você vai pintar só as que você selecionou. E aqui a gente vai lá. Para a gente fazer a média, a gente pode fazer de vários jeitos. Eu vou fazer dos 3 jeitos aqui para ficar mais tranquilo para vocês verem, se acostumarem, quando não tiverem a função. Uma média, ela é feita da seguinte maneira. A gente vai colocar o igual aqui. Digamos, a gente quer a média dos preços, correto? Então vai ser essa tabela aqui. Como a gente quer a média desses preços, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai somar todos eles. Vamos usar a soma. Cadê aqui, ó? Vamos, soma. A gente soma todos eles. O resultado da soma a gente vai dividir pelo número de produtos que a gente tem, que é aqui que entra aquele total de produtos que eu falei para você lá atrás. A gente soma todos eles e divide pelo total de produtos. Isso aqui já vai dar a nossa média de R$ 8,70, que é a média dos preços da nossa mercearia. A gente também pode fazer isso aqui com a média de venda dos produtos, que é essa tabela aqui, ó, essa coluna. Mas eu vou fazer de um outro jeito aqui, ó. Agora a gente vai usar a função. Vamos pegar a função de média lá atrás, vamos, ó, mais recentes. Vamos pegar médias. Eu não mostrei ali, mas calma aí, eu vou já aproveitar e mostrar, ó, aqui, médias. Ele já colocou um valor aqui, mas eu não quero usar. Você clicou lá e ele já mostrou aqui, ó, média entre o número 1 e o número 2. Se a gente usar essa função, basta somente a gente fazer o seguinte, ó, a gente seleciona a área que a gente quer, lembrando que os 2 pontos quer dizer entre. Então ele vai fazer uma média entre todos esses números aqui. E a própria função, ele já anota quantas unidades vão ser entradas aqui. Exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades, que é o mesmo número de quantidade de produtos. A própria função já faz isso e ela vai dar aqui, ó, deu 6. Vamos aplicar isso que a gente fez em média nesse daqui de cima, de média de preços, para ver se dá certo, se bate o resultado? Vamos tentar lá. A gente coloca aqui, igual média. Agora vamos escrever, né? Eita, não é essa daqui, é essa aqui. E a gente fecha parênteses. 8,70. Exatamente quando deu na que a gente fez na mão, colocando o total de produtos. Você vê que o resultado foi o mesmo. Agora vamos para a média de vendas de produto, que foi o que a gente fez aqui, ó. Certinho. Agora a média do valor final das vendas. Esse aqui, a gente quer pegar o quê? A gente quer pegar o valor dos preços em comparação com o total. Não sei se deu para entender muito bem.
Mas a gente vai usar uma média com base no valor total das vendas e o total de itens. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu quero usar esse total aqui, conforme a gente usou aqui em cima. Só que eu quero fazer isso de maneira mais automática. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o total desse valor, a nossa média aqui, vamos lá. Igual, média, abre parênteses, fecha parênteses. Aqui. Ponto e vírgula, o segundo número, que é 5. Não, eu acho que aqui já vai dar errado aqui, ó. Calma aí, a média disso aqui. Vamos fazer do jeito antigo ali, depois a gente passa por esse aqui, ó. Então a gente vai pegar esse número aqui, que é a célula J10, e dividir pelo número total, que é 5, que está em H10. Essa vai ser a média do valor final das vendas. Vamos ver se ela daria certo daquele jeito que a gente pretendia fazer? Média. A gente coloca isso aqui. Vírgula, segundo número. Provavelmente não vai dar certo, porque ele vai estar somando os dois e dividindo por 2. Olha lá. Ó. Ele não dá certo do jeito que a gente ia fazer. Então, por isso vale bastante a pena você entender o que você quer fazer e depois ver se aquilo cabe dentro da fórmula para a qual você está querendo aplicar. E agora queremos dizer se... E se a gente quiser colocar... que não existe parafusos mais, vamos tirar esse parafuso, um exemplo. E fazer o próprio Excel verificar se essa tabela, ela... existe um produto aqui ou não existe, e aí ele soma no total. A gente pode usar uma funçãozinha aqui chamada conte valores. Aqui, ó. Conte valores. Eita. Vamos botar lá. Conte.valores. E a gente vai selecionar daqui até aqui. Nota que aqui não tem valores de números. São strings que a gente chama, né? São palavras. Pão, refrigerante, você vai somar isso aí. Para o computador isso não faz muito sentido, mas colocando essa conte valores, ele vai contar a quantidade de células que estão preenchidas. Quer ver? Ó? Deu 5. Só que e se a gente colocasse aqui um exemplo? Ó? Vamos fazer aqui embaixo. Vamos colocar aqui ovo, hambúrguer, omelete. Não vamos colocar nada nesse aqui.